Olá, olá, bem-vindos novamente ao Intervalo Literário. E hoje eu vou conversar com vocês, finalmente, né, sobre o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, que tá essa leitura atrasadíssima, né, que já terminei também faz um tempo, fiz várias anotações, ou seja, foi um livro que eu gostei demais de ler, foi um livro que engraçado, né, eu já tinha visto um milhão de resenhas aqui no YouTube, só que eu falei assim, vou fazer o vídeo pra deixar registrado que eu li, mas é óbvio que você vai encontrar várias explicações. Tem o Guilherme Freire, tem eu acho que a Débora do Olá Bocós também fez, tem o da Tatiana, é óbvio. Então, assim, é muita coisa boa já sobre esse livro aqui no YouTube. Mas, vamos lá, vamos falar sobre esse livro. Então já deixa o seu like se você gosta desse canal, se você gosta de livros, se você gosta de leitura. Caiu de paraquedas aqui, já se inscreve, né, pra gente poder continuar conversando sobre aquilo que eu leio. E é isso, pessoal. Admirável Mundo Novo tem um enredo aí distópico, né? Ou seja, uma sociedade totalmente diferente da nossa, que é um pós-meleca que deu lá no mundo, né? Ou seja, uma guerra, tanto caos que as pessoas aceitaram que o Estado intervisse completamente na sociedade. Interviesse ou intervisse? Vamos lá, professor de português. E o Estado toma conta, então, de todos os aspectos da sociedade, principalmente o aspecto familiar. E aí a gente vê a total diferença, né, na estrutura na estrutura da educação, na estrutura familiar. E a gente já falou sobre isso aqui no canal, de que a família, para Aristóteles, por exemplo, a cidade, né, a polis, é uma junção de famílias, e a polis existe para que as famílias existam. Então, como que nesse mundo, né, nesse admirável mundo novo, isso é totalmente desconstruído. Então não existe família, as crianças são formadas dentro de laboratórios e elas são condicionadas para a sua classe social, ou seja, ali no processo de embrião, eles já começam a receber mais ou menos nutrientes, né, mais ou menos estímulos, para que eles sirvam para uma determinada tarefa, né? Então existe ali os alfas, os gamas, os betas. E dentro dos alfas, por exemplo, você tem escalas. Então existem pessoas um pouco mais livres que as outras, pessoas menos condicionadas, né? Mas mesmo assim estão condicionadas, né? Principalmente por frases de efeito, por sentimentos programados, reações programadas. E aí, quando eu vejo essas reações programadas, né, eu lembro muito de Maquiavel Pedagogo, porque lá, tem o vídeo aqui no canal também, vai falar sobre um treinamento de reações que é feito nas escolas, na nossa sociedade, né? Então você escuta a pessoa escuta uma palavra e ela tem que reagir daquela forma. Então ela escuta ditadura militar, aí ela reage daquela forma. Ela escuta Igreja Católica, ela reage daquela forma. Ela escuta cavalheirismo e ela reage de determinada forma. Então esse treinamento de comportamento, ele é muito típico de um Estado que intervém demais na sociedade, né? Porque ele precisa desse tipo de controle. E é a estratégia também que a gente vê, né, que a gente já escutou de vários autores, que é a forma de trabalho da escola de Frankfurt, né, desse comunismo que fica, desse marxismo cultural, né, na verdade. Então é isso, o livro vai falar sobre essa sociedade num formato interessante. E tem um filme aqui no YouTube que tem um formato mais interessante do que o livro, né? Ele é totalmente baseado no livro, mas ele tem um formato mais interessante ainda. Por quê? Porque você tem uma história no meio que explica algumas coisas, né? Que vai fazer uns flashbacks. E no filme ele começa pelos flashbacks, ele coloca a história direitinho, no contexto direitinho e tal. Se você ver, você vai entender. E dentro desse conjunto de personagens que são apresentados ali nos 3 primeiros capítulos, que são frenéticos, né? O primeiro capítulo é muito expositivo, totalmente serve de base para você entender a psicologia e a estrutura cultural do Admirável Mundo Novo. Então ele é muito, muito, muito expositivo, porque tem um professor que está com uma turma que vai entrar para uma determinada fábrica de pessoas, né? E aí ele vai expondo os pensamentos, né? Então tem todas as cenas montadas ali pra explicar. E se no filme isso é irritante, né? Quem gosta de ver filme sabe quanto que uma cena expositiva é irritante. Mas no livro faz o seu papel. E daí que nesses 3 primeiros capítulos você conhece essa estrutura social de pessoas que trabalham em fábricas, de pessoas que trabalham em carvoaria, de pessoas que trabalham incinerando corpos, pessoas que
que são mais livres, pessoas do governo e tudo mais. E depois você tem o decorrer de um despertar de um determinado homem, como em toda distopia, você tem um ser que vai destoar ali do todo, né? E ele, o Bernard Marx, é Bernard Marx, acho que é isso mesmo, ele vai ficando insatisfeito com a vida que ele leva. Ele vai entendendo a infantilidade das pessoas à sua volta, porque essas pessoas não conseguem ver beleza em nada, elas só querem ter sensações, boas sensações. E ele gosta do que é o contrário. Então as pessoas gostam de estar sempre juntas, sempre bebendo, sempre fazendo sexo, sempre namorando e vendo filmes. E os filmes são sensitivos, o cinema é todo escrito para isso, para que as pessoas tenham sensações físicas, geralmente ligadas à libido. E ele não gosta disso, ele gosta mais de ficar sozinho. E aí ele tá apaixonado por uma menina. E essa menina é totalmente vulgar e ele já se incomoda com isso. Vulgar ao contrário, né? Porque lá é assim, quanto mais parceiros sexuais você tem, mais moral você é, né? Mais dentro da moral da sociedade você está. Tanto que o uso de anticoncepcional é totalmente obrigatório, tá? Então, se você engravidar, você já logo corre para poder fazer a interrupção da gravidez. E as mulheres andam, né, com... Interessante que nessa distopia, nem os homens ainda não tomam anticoncepcionais. Ainda são as mulheres que têm que tomar ali aquele anticoncepcional todo dia, porque todo dia elas vão ter um parceiro diferente. E isso é tratado de forma totalmente aberta, totalmente escrachada, tá? É impressionante. O cara chega e fala, vamos sair hoje. Aí a outra, hoje eu vou sair com fulano, mas amanhã eu posso sair com você. Então, essa é a moral ali do negócio. E pai, mãe, filho, são palavras assim que foram eliminadas da sociedade. E é muito bom ver como que isso é elevado assim a um patamar tão alto, né? É gritante que essa questão do uso do anticoncepcional, da antinatalidade, da diminuição das famílias, do poliamor, todas essas questões assim que envolvem o Brasil há tanto tempo já, né? Que a gente está escutando, isso vai ficando normalizado. Como que isso tá lá em Admirável Mundo Novo. É um absurdo, as crianças são feitas para isso. A brincadeira das crianças envolve brinquedos eróticos, pra você ter uma ideia. Então, hoje os desenhos envolvem erotismo, né? Eu tava vendo um desenho com o Benjamin, chamado De Volta pra Casa. É um desenho na Netflix, e tem uma cena de 2 sapos, um sapo e uma sapa, que vão se beijar, e não é um beijinho assim, sabe? É uma coisa que mostra a língua deles se entrelaçando. É uma aula de como beijar na boca, sabe? E aí eu tive que desligar e passar aquela cena, mas o Benjamin já tinha visto. Falei, cacete, não tem um desenho seguro para essas crianças verem. Então, no Admirável Mundo Novo, essas questões de virtude, de beleza, de historicidade, de história clássica, né? Da Bíblia, Deus, família, música, quadros... Todas essas coisas são totalmente eliminadas. E eles falam o seguinte, né? Lá no final do livro, tem outra parte expositiva muito agradável, que é quando o Selvagem, que é um personagem que vai aparecer, né? É uma pessoa que está fora do Admirável Mundo Novo, fora da estrutura do Admirável Mundo Novo. Ele vai perguntar, por que vocês não leem Shakespeare? Por que vocês não conhecem isso ou aquilo? Ele fala, não, eu conheço, né? O grande chefe ali daquela localidade, fala, eu conheço, eu gosto, estão aqui os livros, estão todos trancados e tal. Aí ele tem uma Bíblia, mostra uma Bíblia pro Selvagem. E ele fala assim, isso aqui eu tive que escolher, a minha liberdade estava ligada a eu eliminar essas coisas, a eu ajudar o Admirável Mundo Novo, eu ajudar o grande Estado a controlar as outras pessoas. Mas eu não sou controlado, né? Eu conheço essas coisas, gosto dessas coisas, e acho que seria muito melhor se fosse assim e tal. Só que ele diz que a estrutura desse mundo não comporta esse tipo de profundidade, né? Então, qual é a mensagem do Admirável Mundo Novo, né, na minha cabeça? De que quanto mais a gente se envolve com a beleza, quanto mais a gente se envolve com a virtude, quanto mais a gente se envolve com a história, quanto mais a gente entende os processos, né, e todos os por tudo que a humanidade passou, menos controlável a gente é. Então, quanto mais a gente se desliga dos prazeres gratuitos, né, dessas coisas que são frívolas, mais a gente consegue, né, identificar quando alguém quer nos controlar. Então, o Admirável Mundo Novo é um grande manifesto contra, né, o mundo que nós vivemos hoje.
E é interessante que progressistas gostam do Admirável Mundo Novo, as pessoas gostam de ler, né, o Aldous Huxley. E eu fico assim, ô, seus tapados, vocês não conseguem nem ver, né, o que vocês estão lendo. Então, aquela estrutura idiota, ridícula do Admirável Mundo Novo, porque as pessoas são ridículas, né, é lido por esses progressistas, e eles acham bonitinho, né, acham maravilhoso esse controle do Estado. E mesmo que não acham, também não conseguem ver o outro lado, não conseguem ver a beleza do selvagem, não conseguem ver a beleza da maternidade, não conseguem ver, né, na raiz do Admirável Mundo Novo, esse grande desprezo pela família. E então é bom, né, que se você está estudando esse tipo de coisa, que você leia outras coisas, né, que você leia os Sete Anjos, que você... Oi. Tá demorando. Já tô indo, meu amor. Que você leia também Santo Agostinho, que você entenda as referências que são dadas nesse livro. Porque, gente, até o Newman aparece nesse livro, é maravilhoso. Então eu recomendo, se você ainda não leu, eu acho difícil alguém que não tenha lido Admirável Mundo Novo, era só eu mesmo. Então eu recomendo que vocês leiam esse livro, foi realmente muito bom. E talvez eu consiga deixar aqui embaixo todas as páginas que eu coloquei no meu roteiro, mas eu não tô olhando meu roteiro. Vou tentar deixar aqui embaixo bem escrito o que eu tinha colocado aqui de referência. Mas é isso, o link para comprar o livro tá sempre aqui embaixo. E eu me despeço de vocês pedindo novamente, né, que vocês rezem por mim, que vocês coloquem, né, o meu nome da minha família nas suas orações. E até lá. Mãe.